A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, eu quero nesta oportunidade trazer aqui uma palavra para o teu coração, respondendo aqui uma pergunta que me foi formulada estes dias: se pode alguém profetizar sem ser batizado com o Espírito Santo? Pode alguém ter dons espirituais sem ser batizado com o Espírito Santo? Eu quero ler alguns textos bíblicos com os amados irmãos para responder esta pergunta. Começando em Mateus capítulo 3 e o versículo de número 11, a palavra do Senhor nos diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que promessa gloriosa é esta que nós temos aqui nesse texto bíblico. A primeira consideração que eu quero fazer acerca deste assunto aqui com os amados irmãos é que a manifestação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento sobre os profetas, sobre os homens que foram usados por Deus para profetizar no Antigo Testamento, foi isto feito de uma forma diferente do que acontece no Novo Testamento e na chamada Era da Igreja, no período da graça, em que o favor de Deus é manifestado e revelado à humanidade. O texto que eu acabei de ler aqui nos fala do profeta João Batista, que às margens do Jordão, quando avistou o Cristo, ele ali havia dito que ele, o Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e este Cristo é ele mesmo quem nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, nós compreendemos claramente pela Bíblia Sagrada que a manifestação dos dons espirituais se dá na vida do crente a partir do momento que este crente é revestido com o poder de Deus, com o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas. As evidências iniciais de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede ao homem para que este assim fale. Eu quero ler um outro texto com os irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e o versículo de número 5, a palavra do Senhor nos diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Veja que aqui a promessa inicial para os crentes é serem batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Estes versículos, tanto Mateus 3:11 como Atos capítulo 1, versículo 5, eles concordam um com o outro. Da mesma forma, Atos capítulo 11 e o versículo de número 16 nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Agora vejamos Atos capítulo 19 e o versículo de número 6. Olha como está exposto aqui o texto sagrado. Os irmãos podem acompanhar os textos que eu estou citando na Bíblia Sagrada. Veja aí na sua Bíblia. Atos capítulo 19, versículo 6, nos diz assim a palavra: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Veja bem a sequência aqui da manifestação do Espírito Santo na vida daqueles amados irmãos que estavam lá em Éfeso,
eram crentes, mas ainda não conheciam o Espírito Santo. Já tinham certamente o Espírito Santo em suas vidas, mas ainda não tinham sido revestidos do poder de Deus para evidenciar os dons que só o Espírito Santo de Deus pode dar ao homem. Há algo na Bíblia Sagrada que nós precisamos entender. O versículo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, nós encontramos ali uma expressão bíblica que diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Na versão NVI, ou na tradução NVI, veja como está melhor explicado este versículo aqui. Algumas pessoas confundem ao ler esse texto, ao dizerem que todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Mas veja o que de fato esse texto sagrado está dizendo. Uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo e outra coisa é ser batizado no Espírito Santo, no mesmo Espírito, como diz aqui a palavra de Deus. É possível que uma garrafa, por exemplo, esteja cheia de água sem que a mesma esteja batizada em águas ou mergulhada dentro da água. Assim mesmo acontece com o batismo no Espírito Santo. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, esta pessoa, veja como diz aqui citando o mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo 13, nos diz assim na Bíblia NVI: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Isto aqui mostra, esta passagem bíblica nos revela que quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, recebe Jesus como seu Salvador e passa pela regeneração, pela conversão, o Espírito Santo de Deus imerge este novo convertido no corpo de Cristo, que é a igreja. Aqui é o batismo no Espírito. Quando alguém é imergido no corpo de Cristo, torna-se membro. A partir deste momento passa a fazer parte do corpo de Cristo. Este aqui é o que o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, está nos dizendo. Quanto que o batismo com o Espírito Santo é quando este crente é revestido do poder de Deus de tal maneira que a evidência inicial é ser batizado com o Espírito Santo e falar em outras línguas, e logo em seguida vem a manifestação dos dons espirituais para aqueles que buscam, para aqueles que pedem. Agora sim, voltemos para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o versículo 7, que diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Vejam, primeiro falaram em línguas e depois profetizaram. Nós podemos aqui citar vários textos da Bíblia Sagrada, como por exemplo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, irmãos, podem ler comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39, nos diz assim a palavra: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Nesse texto nós vemos aqui que após a conversão, ao crer, o crente recebe o dom do Espírito Santo sobre a sua vida, e esta gloriosa promessa é atual, é para os nossos dias. Disse o apóstolo Pedro: isso aqui diz respeito a vós, aos vossos filhos, aqueles que estão longe, e a tantos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Você que foi chamado por Deus, querido irmão, você também está debaixo da promessa
do Espírito Santo de Deus. Então, na sequência que nós encontramos em Atos capítulo 19, versículo 6, primeiro o homem é cheio do Espírito de Deus, aí vem a evidência de falar em línguas estranhas quando é batizado, e logo em seguida os dons. Nós podemos ver a palavra do Senhor nos mostrando esta verdade na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vemos assim, acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo o Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito. Veja bem, mas o Espírito é o mesmo. Vamos entender algo aqui neste ponto, queridos irmãos e amigos. Veja bem, se o dom de profecia é dado pelo Espírito Santo de Deus a quem Ele quer, para aquilo que for útil, se faz necessário que o crente, que a pessoa que profetiza na nova aliança, a partir da era primitiva, do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo, se faz necessário que este seja cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, do poder de Deus, batizado com o Espírito Santo. E aí o texto sagrado, a partir do versículo 4, começa a dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Tem uma utilidade na manifestação do Espírito Santo na vida do crente. Não é dado de qualquer maneira, não é feito de qualquer jeito, não pode ser evidenciado para autoprojeção, não é, para inflar o ego de alguém, né, o orgulho de alguém. Não, deve ser dado para aquilo que for útil para a edificação do corpo de Cristo, e é o Espírito Santo quem dá. Portanto, se faz necessário que o homem seja cheio deste Espírito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Glória a Deus, evidenciando sabedoria da parte de Deus para os homens. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Mas, diz a palavra do Senhor nosso Deus, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Preste bem atenção. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo de Deus que reparte a cada um como Ele quer, para que o nome dele seja glorificado e para que a igreja seja edificada. A manifestação dos dons espirituais. Eu quero mais uma vez dizer aqui neste vídeo aos amados irmãos o que já tenho dito em outros vídeos: não pode haver manifestação de Deus que venha trazer confusão, contenda, dissensão dentro da igreja. Se é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, certamente este Espírito não vai lutar contra ele mesmo, não vai competir com ele mesmo. Portanto, precisamos ter esse discernimento e este
entendimento para assim fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Fique, portanto, queridos irmãos, com este esclarecimento bíblico. Se faz necessário o crente ser cheio e revestido do poder do Espírito Santo de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, para depois evidenciar os dons que é dado por este mesmo Espírito. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando, e ouça o que diz o Senhor o nosso Deus através da sua santa palavra. Buscai com zelo os melhores dons, diz a palavra, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Está no capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, este caminho mais excelente que eu estarei falando em uma outra oportunidade para os amados irmãos. Quero neste momento fazer um convite aos queridos irmãos que ainda não são inscritos aqui neste canal do YouTube, o nosso canal. Venha fazer parte deste ministério de esclarecimento bíblico, de pregação da palavra de Deus. Faça parte se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando aí o seu joinha, o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Deixe o seu comentário, compartilhe, deixe aí a sua opinião. O crente pode profetizar sem ser batizado com o Espírito Santo? Sim ou não? Já demos aqui a nossa resposta, agora deixe aí a sua opinião. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe, é o que nós desejamos. Bênçãos de Deus para a tua vida, querido irmão. Amém?